Salve, salve, galera do Canal 7 Gremista. Estamos aqui na nossa live de segunda-feira. Prometemos que ia retomar a live de segunda-feira e cumprimos, né? Retornando a live de segunda-feira depois de um bom tempo sem, né? Desde o início da pandemia, a gente acabou não fazendo mais. Lembra? Tinha bancada cheia, toda a galera junto e tal, os convidados, tudo presencial, né? Mas infelizmente não deu para fazer mais, a gente parou, começamos a fazer as lives pré e pós-jogo apenas, e agora retomando a live de segunda-feira e com um convidado especial, mais do que especial hoje, né? Nada mais, nada menos do que o Dr. Sérgio Canosi. Sérgio Canosi, para quem não sabe, é um conselheiro, um torcedor histórico do Grêmio, né? E viralizou essa semana aí na internet alguns áudios dele diretamente ao presidente Romildo, né? E muita gente se sentiu contemplada com os áudios, né? Pelos comentários ali. Enfim, vou deixar que o próprio Dr. Sérgio Canoso se apresenta, que muita gente perguntou lá no áudio, doutor, quem é esse senhor? Mas ele está falando tudo que eu gostaria de falar, mas quem é ele, sabe? Então, fica à vontade aí para contar toda a tua trajetória, ou parte dela aí no nosso tricolor. Primeiro, Billy, queria agradecer a tua gentileza em me convidar para essa live. Né? Eu espero realmente eu consiga com ela atingir o coração da torcida tricolor. Né? Porque eu quero dizer a vocês todos que eu estou aqui numa missão de resgate. Estou aqui por uma questão de estar indignado, né, com tudo que aconteceu com o Grêmio esse ano, com o horror da gestão Romildo Bolzan e dos seus pares, né? Porque quem compactua é conivente. Né? Então, eu sou um sujeito que estou fazendo 70 anos esse ano, muita saúde, graças a Deus. Tenho mais de 40 anos dentro do Grêmio. Né? Para quem não me conhece, eu comecei no Grêmio, guri. Né? Eu me lembro de chegar no Estádio Olímpico e na cabine, em cima de mim, onde ficava à época a televisão que transmitia, né? Que era a Gaúcha, e o narrador era o Celestino Valenzuela, histórico Celestino Valenzuela, e eu apontava na escada lá e o Celestino ia para o ar e dizia: aí vem a voz do Olímpico, está chegando. E era o jogo inteiro, ele radiava com a janela da cabine aberta. E nas transmissões todas, hoje, se for fazer um resgate com a Gaúcha, estão lá, né, os meus berros lá, só dizendo berro mesmo, porque eu realmente sempre falei muito, né, e sempre falei muito alto. Né? Então, foi uma época... Billy? Te ouvindo. Billy? Mas fugiu a imagem, não fugiu? Não, estou te ouvindo bem. Deu uma Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, se houver algum problema, tanto no vídeo quanto no áudio, tu me avisa, que eu estou com muita chuva aqui na fazenda e talvez possa cair, entendeu? Tá? Deu uma trancadinha na imagem só, mas o áudio está perfeito. E a imagem voltou ou não? Não, tá congelada, né? Então me dá um minuto que eu vou chamar aqui o meu assessor técnico e nós vamos voltar com a imagem. Tá. Doutor Sérgio Canosi, com problema de imagem lá na fazenda, né? Um sinal um pouco mais restrito, mas ele está voltando aí com a gente. Vamos continuar esse bate-papo. Algum abençoado ligou. Aí. Exatamente isso. Foi uma ligação.
Alceu, um abração para o Sidney, um abração para Maria Ribeiro, para Carol Nogueira, o Fabiano Santos. Agora está ótimo. Agora melhorou novamente. Quem tem assessoria, quem tem a idade que eu tenho, não sou como vocês que são os guri, né? Essa tua audiência maravilhosa, que deve ter 80% de gente abaixo de 40 anos, vocês entendem tudo disso. Eu não entendo nada. Se eu não tenho uma assessoria, eu estou morto. Eu entendo de realizar, eu entendo de administrar, eu entendo de futebol. Disso eu entendo. Mas eu queria dizer o seguinte, então, já respondendo novamente a tua pergunta, em 1978, eu fui convidado pela primeira vez pelo falecido e querido presidente Hélio Dourado a integrar a diretoria do Grêmio. Bom, integrei a diretoria do Grêmio com o Hélio e tive uma desavença com ele. E, claro, depois foi costurada. Eu enfim, tenho grandes lembranças do Hélio Dourado. Eu, inclusive, quando trouxe o Fábio para a última eleição, eu levei o Hélio até o local de votação, tive com ele, votou em nós, votou no Fábio. Enfim, que Deus ouça o que eu estou dizendo aqui, e que o Hélio lá no céu esteja nos ouvindo. Mas eu, então, integrei essa diretoria com muito orgulho, e por essa desavença que tive com ele, formamos um movimento para eleger o Fábio, né? O querido Fábio Costa. O Fábio era um sujeito que já tinha sido homem do futebol, tinha trabalhado conosco na gestão do Hélio e tal, e aí houve um movimento muito forte, né? O Hélio estava desgastado, 7 anos na presidência, continuados é difícil alguém não se desgastar, né? Então, apesar de ter sido um excelente presidente, né? O homem que nos deu a parte superior do Olímpico, um gremista doente, consumiu o seu patrimônio pessoal, né, para botar dentro do Grêmio. Olha, o Hélio foi um sujeito excepcional. Eu quero deixar bem claro isso aqui os nossos ouvintes. Pois bem, essas questões políticas, clubísticas e tal, acabamos acompanhando a chapa do Fábio. Muito bem. Para explicar essa galera que está nos ouvindo, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e a minha empresa tinha a sede na rua Luciana de Abreu, nos Moinhos de Vento. Pois bem, era uma incorporadora à época. Pois vários ainda que estão aí conosco sabem disso. O Flávio de Oliveira, o próprio Rafael Bandeira, futuro presidente depois, né? O Paulo Odoni, que foi presidente, à época estava nesse movimento, o Fábio Coafilho, né? Querido Fabinho, todos, né? Essa eleição foi no meu escritório. Eu separei a parte de cima da casa e deixei a empresa só embaixo, né? E ali foi o comitê, né, para a pró-eleição do Fábio. Tivemos a infelicidade, quando o Júlio Ricardo Motinho, Doca e eu já estávamos festejando a vitória, aí os últimos votos deram, acho que, se eu não me engano, por 2 votos, a vitória ao doutor Hélio. Bem, foi o último ano da administração Hélio Dourado, né? O Hélio pediu ao Rafael Bandeira dos Santos, meu querido amigo, ex-presidente também, né, que fosse o candidato apoiado por ele, porque sabia que não ia ganhar, não tinha jeito. Nosso movimento já tinha explodido. Aí, continuamos a campanha, novamente a eleição dentro do meu escritório, ganhamos a eleição por uma margem que eu nem me lembro mais, porque são números que não dá para guardar todos na cabeça. Ganhamos a eleição e o Fábio, então, me pediu para ficar no dia a dia com ele. Então, me tornei, junto com o Volmer Padilha, grande nome do Grêmio, falecido, que esteja nos ouvindo também, né? Assessor especial da presidência. Só que naquela época, é importante dizer, que o assessor especial da presidência não é como hoje. O Romildo aí montou, sei lá, todo mundo é assessor da presidência, tem lá 50, 60
Até o homem da segurança é assessor da presidente. Não, na nossa época, não. A gente era assessor e mandava. A gente era assessor e sentava na diretoria e tinha voto. Né? A gente era assessor e participava dos principais momentos do Grêmio. Né? Eu digo aqui alguns dessa época. Né? Por exemplo, quem é que foi com o Fábio Acali lá, quando o América de Cali jogava com o Estudiantes de La Plata? Que essa galera toda precisa conhecer a história do Grêmio. Né? Se o América perdesse para o Estudiantes aquela partida, o Grêmio não iria para a final da Libertadores com o Peñarol. Não iria, não iria. Né? Então, Padilha e eu lá fomos com o Fábio, né? Resolver as questúnculas para que tudo corresse bem na partida, graças a Deus, né? Correu bem. Né? Outra coisa, num determinado momento, o Fábio estava desesperado, porque o vice-presidente de futebol nosso era o Alberto Galia, uma criatura maravilhosa, né? Um sujeito de um coração único, mas não era um homem de tocar um bando de jogador. Para tratar com o jogador, tem que saber tratar, gente. Né? Tem que ter voz ativa na hora certa. Né? Não pode deixar o jogador se achar ídolo e dono de tudo. O jogador é importante, mas é empregado do clube, é empregado da diretoria. Para ganhar o salário, tem que compensar o salário que ele está ganhando. Né? É a relação patrão-empregado. Né? O dirigente é o patrão, o jogador é o empregado. Então, a gente, naquela época, com o Galia, em determinado momento, no início do ano, o Fábio se desesperou. Achou que a gente estava faltando alguém para o vestiário. Nunca me esqueço. Um dia chuvoso, Fábio, Padilha e eu na sala da presidência do Olímpio. Daqui a pouco o Padilha diz: o homem é o seu Petri. Ora, não deu outra. Pegamos o carro que o Padilha tinha, era um Dodge Dart, e fomos lá em Viamão, no sítio do seu Petri, que já estava recolhido naquela época, e trouxemos o seu Petri para diretor de futebol. Bom, isso foi um ganho astronômico, porque o seu Petri era um homem notoriamente de vestiário, e o Galia era um dirigente. Então, os dois se completaram e foi uma coisa fantástica. Né? Então, são passagens, né, da vida nossa na diretoria do Grêmio, para aqueles que não me conhecem, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes. Então, eu tive essa função na diretoria do Fábio, depois fui assessor especial do Galia na administração dele, né? Depois eu fui coordenador geral da chapa do falecido presidente Irani Santana, grande presidente Irani Santana, né? Querido amigo que mora no meu coração e morará pela eternidade, pois tive o prazer de coordenar a montagem da chapa. Né? Tivemos o que nunca tivemos, a primeira vez uma vice-presidência de marketing, né, por sugestão minha, enfim, e já morando no Rio de Janeiro, quando começou a gestão do Irani, nós fazíamos uma reunião presencial com a minha presença por mês. Então, eu vinha, participava da reunião, né, e voltava para os meus afazeres no Rio de Janeiro. Mas falava com o Irani diariamente. Eu tinha uma intimidade enorme com o Irani, o apreciava assim, enormemente, é uma pessoa que não sai da minha memória, né, dia e noite. Então, participei desta e depois, já sem participar da diretoria, mas no conselho, ainda vivo, parece que eu falo só de passado, mas eu tenho que falar da minha história no clube, para que essa garotada que está nos ouvindo saiba que estão falando com um sujeito que conhece o clube, que conhece futebol, que tem a vida dedicada ao Grêmio. Teve, até então. Voltei esse ano por causa do Romildo. Senão eu não voltaria. Eu continuaria no meu sofá aqui, ó, sentado, olhando a televisão, sofrendo, torcendo, feliz da vida pela grandeza do Grêmio. Mas aí, quando
me ofereceram, me procuraram um cliente da minha empresa. Eu sou empresário, tenho uma empresa de consultoria, trabalhamos basicamente na área de gestão de grandes projetos e exportação de grão. Muito bem. Então, quando a OAS, que era a minha grande cliente, me procurou para fazer a Arena do Grêmio, eu não estava na diretoria, mas como gremista que sou, imediatamente procurei o meu querido Alfredo Oliveira, que funcionava para o Paulo Odoni, como eu funcionei para o Fábio e para o Irani. Né? Procurei o Carioca. E aí saiu a Arena do Grêmio. Né? Ainda que eu fosse e sou, né? Totalmente a exemplo do que fez o Real Madrid lá em Madrid, fazer o Estádio Olímpico revigorado. Teria sido outra coisa, né? Nós continuaríamos na nossa casa, numa área central, com fluxo bom, né? Muito melhor do que lá onde nós estamos, que, infelizmente, vai levar 20 anos para aquela área ter a valorização ou ter a circulação, a mobilidade que tem a área. E o Olímpico é o Olímpico, minha gente. Vocês não imaginam, vocês jovens, o que é o Olímpico. Eu chego a ficar arrepiado e me lembrar do Estádio Olímpico. Então, consegui trazer a OAS, aí a Arena, acho que eu tenho um pouquinho de parte na Arena. E quando comecei a ver os desmandos, e que eu estou vendo agora com o Romildo, agora piores, porque agora o caixa é grande, né? Foi grande, ele queimou o caixa. Né? Mas eu, então, fiz um pedido ao Fábio. Né? Passei 2 anos para convencer o Fábio a voltar para a gente ganhar e tirar o Paulo Odoni. E aí, uma vez mais, o Fábio me pede para assessorá-lo. Eu, novamente, morando no Rio, com dificuldade, no momento que a empresa não estava muito bem, precisava de mim, né? Eu estava com pouco tempo. Eu disse, olha, Fábio, fico aqui contigo informalmente, né? Venho a Porto Alegre quando der, e realmente falava com ele quase que todo dia pelo telefone. Testemunha disso é o Fábio Filho, Fábio Koff, que inclusive foi contra, né, a eleição do Romildo para suceder o Fábio. E aí eu quero dizer 2 coisas a você, importantes. Com essa pequena história minha no Grêmio, não quero cansar ninguém, mas quero dizer o seguinte: o Fábio 2 vezes me pediu para suceder. Uma, depois do bi da Libertadores, em 95, quando, enfim, estive com ele de novo, né, assessoria especial da presidência, e outra, ele me exigiu para voltar para o Grêmio e ganhar a eleição do Paulo Odoni, que eu fosse o candidato à sucessão dele. E eu disse a ele que sim, sabendo que não o seria. Por que eu não seria? Porque eu tinha outros compromissos, porque eu estava morando fora, porque eu precisava sustentar minha família. Né? Quer dizer, a empresa tinha que andar e tinham grandes projetos em andamento, então eu não podia ser irresponsável com a minha vida pessoal, né? Como em outros momentos eu fui, até pelo Grêmio. Né? E eu disse ao Fábio, pois bem, eu vou só relatar a vocês o final disso. Na eleição, no pátio, nós na barraca do Fábio, cheio de testemunha para dizer isso, o Adilson, capitão América, o Oberdan, nosso grande capitão, né? Estava lá o Anchieta, né? Estava lá todo mundo, e estava lá Fábio Filho. Né? E o Fábio me chamou sentado na cadeira, quando ele ia começar a dar os autógrafos, para me dizer o seguinte: olha o compromisso comigo, hein? Próximo é tu. Aí eu fiz de conta que estava, eu disse, está tudo bem e tal. Chamei o Fabinho, que estava ao lado, sem o Fábio ver, e disse, olha, querido Fabinho, quero te dizer o seguinte, estou dizendo ao teu pai aqui que eu vou, mas eu não vou. Eu só quero que tu seja minha testemunha para ele não dizer na hora que eu fugi da raia, pela 2ª vez. E o Fabinho me pediu, Canosa, eu só te peço um favor. Cala a boca, porque senão o velho vai ter um infarto aqui. O Fabinho está aí, para confirmar isso numa outra live que a gente faça aqui. Tá? Eu, então, graças a Deus, ganhamos por 90% dos votos, coitado do Paulo Odoni, foi até uma vergonha que aconteceu com ele, não deveria ter vindo,
mas quis vir, paciência. E ganhamos dessa maneira. Então, gente, sou eu aqui que vos fala, sou eu que venho aqui vos pedir apoio para o nosso movimento, fora Romildo, pelo bem do Grêmio, vos venho dizer da minha indignação com o Romildo e vos venho dizer o seguinte: não sou candidato para a presidência. Não sou, hein? Estou dizendo aqui que não sou, não serei. Vocês tenham certeza. Sem tu saber, tu está respondendo alguns questionamentos que estão sendo feitos aqui nos comentários, falando, esse senhor quer ser candidato a presidente, só pode. Tá aí a resposta dele, ó, diretamente, sim. Nem precisamos perguntar. Veja bem, Billy, foi bom tu colocar isso, que eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma intenção, tá, de fazer esse movimento aqui para ser o presidente do Grêmio, para o meu nome ir para a galeria dos ex-presidentes. Se eu quisesse, eu já tinha sido 2 vezes indicado pelo nobre presidente Fábio Kopp. Quem no Grêmio iria perder uma eleição como bi da Libertadores ou como aquele que teve 90% dos votos na Assembleia, do pátio da torcida? Isso não existe, né? Então, eu não estou aqui por isso. Estou aqui para resgatar a grandeza do Grêmio, para resgatar a dignidade do nosso clube, porque o Grêmio não merece estar onde está. E o que aconteceu com o Grêmio foi um crime cometido pelo presidente Romildo Bolzano. Eu estou usando a palavra presidente, vocês me desculpem, porque eu já disse diversas vezes que eu não considero mais o Romildo presidente do Grêmio. Porque o presidente do Grêmio, ele tem que ter capacidade de liderar a torcida. E o Romildo não tem mais. Ele não tem mais a capacidade de liderar nem a casa dele, eu acho. Porque ele tem que ter vergonha do que ele fez no Grêmio. Então, ele não é presidente de ninguém. Ele está lá, ocupando a cadeira indevidamente. Então, eu venho aqui, junto a vocês, para dizer o seguinte: estou a serviço de vocês, minha torcida. Estou aqui para ajudar a resgatar a grandeza do Grêmio, para ver o Romildo execrado da vida tricolor junto com o conselho dele, e que nós possamos eleger uma diretoria digna, que não gaste R$1 bilhão, né, que ele vai responder, né, junto ao Ministério Público por esse erro. É uma ação que nós vamos propor, ele vai responder, por isso, né, e nos botou na zona de rebaixamento, me deixando sofrendo aqui no meu sofá, né, durante 38 rodadas. Isso é um verdadeiro crime. É uma demonstração de má administração, de desconhecimento do futebol. Ah, mas por que ele ganhou? Ele ganhou porque nos 2 primeiros anos entregou para o Renato, que entende de futebol. Aí o Renato, que era empregado, virou dono. Que conversa é essa? Está tudo errado. Quem manda é o presidente. Quem manda é a sua diretoria. Ninguém entrega a chave de vestiário para ninguém. Perguntem lá para o Filipão se algum dia nós entregamos a chave. A gente sentava, tratava dos assuntos, discutia e a decisão era do técnico. Agora, esse assunto de entregar a chave, é isso, gente. Olha o que foi o Grêmio em 2 anos, tudo bem. O primeiro e o segundo ano. O terceiro começou a cair, o quarto foi ruim e o quinto foi horroroso. Aí o que nós estamos passando? Então é isso. Eu acho que o Romildo deveria ter entregue o boné quando caiu para a 2ª divisão. Se tivesse grandeza, teria pedido desculpas a toda essa torcida indignada e ido para cuidar das vacas dele lá em Mostarda, né? Ou do escritório de advocacia dele, seja lá o que ele preferir, a cuidar da vida dele, né? E largar o Grêmio, deixar o Grêmio conosco. Quer dizer, o Grêmio é grande demais, tem muita gente para administrar o Grêmio competente. É isso, Billy, esse sou eu. Muito torcedor falou nos comentários dos vídeos que viralizaram aí durante a semana. Esse senhor falou tudo que eu gostaria de dizer. Tu realmente sente que está contemplando parte da torcida com esses 2 áudios que acabaram vazando na imprensa, até mesmo na grande mídia? O Billy, eu diria o seguinte para ti, sabe?
eu como torcedor, eu sou um torcedor apaixonado, né? Quer dizer, dirigente é consequência, é momento, né? Eu diria o seguinte, até pela minha maneira de me expressar, tu vê que eu sou um sujeito incisivo nas coisas que eu falo, né? E eu sou assim também nas coisas que eu faço, né? Eu faço. Eu tenho muitos amigos, né? Graças a Deus sou um sujeito de muitas relações, né? Não só no Brasil, no exterior. A minha empresa tem escritório em Madrid há 40 anos, tem um sócio lá. Nós hoje, mais de 60%, não mais, eu diria, eu acho que 70%, mais, 80% hoje da nossa receita é internacional. Vem desde Bangladesh, que é Bengala, né? Lá no sul da Ásia, que quase ninguém sabe quem é, até receita com a China e receita com a Espanha. Então, eu tenho muita relação hoje, meu network é muito grande. Fui presidente de uma entidade internacional de economistas, administradores, aliás, que até vamos ter uma reunião em Porto Alegre agora no próximo dia 10, jantar de congratulação e confraternização, perdão. Então, o que eu digo? Eu estou recebendo telefonema, mensagem de WhatsApp de gente que há muito tempo eu não via, entende? Quer dizer, as pessoas me dizendo o que tu dissesse aí, porra, Canose, porra, só podia ser tu mesmo, ainda bem que tu viesse, alguém tem que fazer alguma coisa, o Grêmio não pode estar na situação que está. Quer dizer, então, o que eu vou te dizer sobre essa tua pergunta? Eu acho que eu estou respondendo ela dizendo que sim, né? Quer dizer, eu não quero ser julgador de mim mesmo, eu estou me botando aqui à disposição da nossa torcida, à disposição do nosso torcedor. Eu não estou querendo impor nada, eu só estou dizendo o seguinte, o Romildo foi um horror nesse último ano. Foi mal nos 2 últimos anos anteriores. O Romildo gastou, minhas filhas, R$1 bilhão. Vocês têm ideia do que é isso? 1 bilhão. Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu sou um sujeito muito bem informado. Quando começou essa temporada agora, que eu resolvi me dedicar a esta batalha que nós vamos vencer, fiquei sabendo que o Grêmio estava com dificuldade de ter dinheiro para pagar a folha. Vocês podem imaginar isso? Um time que arrecadou durante 4 anos R$1 bilhão. Nunca, em nenhuma administração nossa, nós vendemos tantos jogadores, faturamos com jogador, como nesses 4 anos do Romildo. Nunca. Por quê? Não, isso não é trabalho do Romildo. Desculpa. Isso é trabalho do Fábio. A gente tem que reconhecer que isso é trabalho do Paulo Ottoni. Isso é uma escola que o Grêmio vem, graças a Deus, trazendo. Né? E da qual muito participou o atual diretor de futebol do Grêmio, o Sérgio Vasquez, que é um sujeito que mais conhece a base do Grêmio. Dos que eu conheço, é o que mais conhece. E teve um papel extremamente relevante, né, no que é a base do Grêmio hoje. Então, eu digo a vocês o seguinte, o Grêmio chegar no início desse ano e ter medo, porque não tem dinheiro para pagar a folha, e tem que vender o Wanderson pela metade do que se estava conversando da venda, de valor para a venda dele na metade do ano, na janela de verão na Europa, isso é uma gestão do Romildo. Né? Digo mais, vocês sabem quanto o Grêmio gastava com a folha o ano passado? O Grêmio começou o Campeonato Brasileiro do ano passado com a segunda maior folha, só perdia para o Flamengo. 15 milhões de reais por mês, minha gente. É possível um troço desse? Não existe. E passa 15 milhões pagos em dia e lá embaixo, na zona de rebaixamento, todo o campeonato. Todo o campeonato. Vocês sabem, meus queridos, assim, falando em linhas gerais,
qual é o prejuízo que o Romildo trouxe financeiramente ao Grêmio esse ano? Pois eu vou dizer a vocês. O Grêmio devia receber o ano passado da televisão algo em torno de 100 milhões de reais. Pois esse ano o Grêmio recebe, se eu não me engano, 6 milhões e 700 da Rede Globo para ser um ilustre integrante da segunda divisão. Fora isso, seguramente, os patrocínios estão sendo renegociados, porque a exposição na mídia não é a mesma, a coisa óbvia. Se eu sou empresário e patrocinador do Grêmio, eu vou chamar o Grêmio e vou dizer, olha, vou pagar vocês 1/3 agora do que eu pagava antes. Tá? Talvez isso não aconteça com o Banrisul, porque é um patrocínio politizado e tal. Se eu sou empresário privado, não tenho nada a ver com o Grêmio, 1/3 do que recebia. Então, vocês façam as contas aí, televisão, mais patrocínio, mais a própria, os associados que diminuíram, mais a torcida. Mas, olha aqui, minha gente, pode botar aí fácil esse ano, 150 milhões de reais, e o Romildo, com a sua incompetência de gestão e a sua presunção pessoal, que achava que era o dono da bola e sabia tudo, não ouvia ninguém, pois fez o Grêmio entubar como prejuízo. Então, eu estou aqui para ajudar o Grêmio, estou aqui para ouvir todos vocês, eu sou aqui coração tricolor e estou aqui para, em nome de vocês, restabelecer a governança no Grêmio. Botar lá um presidente com uma diretoria de primeira. Vamos consultar vocês, vamos ouvir vocês, tudo que nós obtivemos de informação dessa administração que está nos escondendo o nome dos associados, está nos escondendo a relação dos conselheiros, mas nós já entramos com uma ação judicial. O juiz da causa, a juíza, é uma doutora, com certeza vai despachar em medida cautelar uma liminar essa semana, para fazer com que o Romildo tenha que mostrar as caras, que a gente tenha acesso a todo mundo, para poder dizer ao nosso associado e à nossa torcida o que está acontecendo. Né? Então, estamos aqui para isso. Vamos trabalhar para vocês, torcida, para vocês voltarem a ficarem felizes, terem as tardes de domingo, sabendo que o glorioso e imortal tricolor está de volta. É isso aí, Bi. Vamos falar um pouquinho do momento atual do time, né? Tivemos aí essa semana uma troca de comando técnico, né? Enfim, como é que tu vê essa troca? Tu achou que demorou demais? Gostou do Roger? O Bi, primeiro te dizer o seguinte. Eu espero que tu possas e me dê o direito de mostrar no teu canal a minha conversa com o Romildo, que tu já conhece, desde março do ano passado. Né? Sim, inclusive. Eu disse a ele. Eu vou até ler um recado aqui para o senhor ver que. Ó, teve um aqui que botou aqui, ó. Por que. Ó, vamos ver aqui. Até vou botar aqui bem na tela. O Roberto botou aqui. Parece uma galinha, só canta depois de ter colocado o ovo. Por que não falou antes, ano passado, na reeleição do Romildo? Eu pensei comigo. Eu sei o quanto tu falou, né? Eu vi todas as conversas, né? Tive a oportunidade de ver. E eu vou te dar a oportunidade de responder para o Roberto diretamente aí. Roberto, meu caro, espero que tu esteja conosco nessa luta, como estou vendo que tu estás, e eu te respondo rapidamente, Roberto. Eu fui totalmente contra a alteração estatutária promovida pelo Romildo, dando a ele mandato até o final de 2022, totalmente contra. Tá? Já havia, naquele momento, uma mistura do clube com a política, que era o interesse dele, de chegar ungido pela torcida tricolor ao final desse ano para se eleger, ou se candidatar, ao menos, ao governo do Estado pelo PDT. Então, conheço política e conheço futebol. Então, eu fui totalmente contra, porque
As duas cláusulas pétreas que o Romildo assumiu conosco, com o Fábio e comigo, foram, primeiro, que ele jamais misturaria o Grêmio com a política. E segunda, que ele não iria procurar se eternizar no Grêmio. Billy sabe disso. E ele descumpriu as duas. Ele procurou se eternizar, a partir da reeleição dele, com a alteração estatutária, ele aparelhou completamente o Conselho Deliberativo do clube, está todo aparelhado, um bando de baba-ovo, idiota lá dentro, e aparelhou todos os consulados. O objetivo, se eleger governador do Estado. Usou o Grêmio. Sem vergonha. Eu posso dizer isso. Estou afirmando aqui. Se o Romildo acha que ele não é, e ele tem que me interpelar, que ele me interpele. Ele é um sem vergonha. Ele usou o Grêmio. Ele não tinha o direito de usar o Grêmio. Ele assumiu esse compromisso com o doutor Fábio comigo. Pois bem, usou o Grêmio. E, além disso, tentou se eternizar. Quer dizer, o homem queria ficar o resto da vida. Então, Roberto, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: tu vais ouvir, e peço ao Billy que depois mande para ti pessoalmente as minhas conversas com o Romildo desde o início desse ano passado. Eu disse a ele que o Thiago Nunes era uma besta, como de fato é. Eu disse a ele que o homem para resolver o Grêmio naquele momento, é a minha convicção, pode não ser a de vocês, chamava-se Luiz Felipe Scolari, o grande Felipão, gremista doente, atualizadíssimo com o futebol, e ninguém no futebol pode ganhar sempre. Então, alguma vez o cara tem que perder também. E o Romildo dispensou o Filipão depois da melhor partida nossa lá em Santos, quando nós perdemos por uma obra do destino aos 46 minutos. Então, é uma barbaridade. E aí trouxe, com perdão da palavra, esta anta do Wagner Mancini. Então, eu não tenho mais nada para dizer. Eu dizia que ele devia ter mandado esse sujeito embora, primeiro não contratar, depois, terminado o ano, mandar esse cara embora. Então, eu só tenho isso a dizer. O Roger é um bom rapaz, um grande gremista, um rapaz que entende de futebol, trabalhou comigo, tive em 95 com o Fábio, com o Filipão de técnico, fomos campeão da Libertadores, gosto do Roger, amigo do meu filho, mas eu quero dizer o seguinte: o Roger tem que ser cobrado para performar. O Roger está na hora dele mostrar ser visto um clube grande. E é isso que eu estou desafiando o Roger. Que o Roger me ouça e que ele tenha este ano, o grande ano dele no Grêmio, nos levando à primeira divisão. Porque para ele, Roger, é um trabalho profissional. O Romildo não tem nada a provar. Por quê? O que ele vai fazer? Ele tem que cumprir tabela. Ele hoje não elege nem síndico de condomínio em Osório mais. Quando mais o futuro presidente do Grêmio. Acho que qualquer um deve fugir do apoio dele para ser presidente do Grêmio. Porque o cara subir para a primeira divisão com uma folha de 8 milhões de reais, de 8 milhões, Roberto, eu acho que é obrigação. Ele não está fazendo nada. É obrigação do Romildo. Então, Roberto, eu acho que eu te respondi. Com certeza. E com relação ao time, assim, o que tu tá achando? Vamos falar um pouco, né? Tu achou que essa estreia do Roger já mostra um time um pouco mais leve, um time um pouco mais bem armado ali? Claro, o Roger teve um treino só, né? Não deu nem... Agora que vai ter uma semana uma cheia... palestra e um treino. Agora vai ter uma semana cheia para trabalhar para o Grenal, que nós vamos... Graças a Deus. Ver um pouco mais, Billy, né? Eu acho que o Roger é outra pessoa. Não tem dúvida nenhuma. O Wagner Mancini não sabia nem em que posição ele jogava quando era jogador. E eu digo isso com conhecimento de causa. Não sabia se era primeiro, segundo volante, às vezes queria jogar como meia. Como técnico, então, uma anta. Provou. Aí no Grêmio, mais uma vez, rebaixou só 6 times. Imagina. Só o Romildo para contratar uma anta dessa. 2 antas. Uma anta o Romildo, outra anta o Mancini. Bom, mas o que eu quero dizer é que eu não tenho dúvida, viu, Billy,
que o ambiente com o Roger será outro. Não tenho dúvida nenhuma. O Roger tem história no Grêmio, o Roger conhece desde o Zezinho massagista até o Fernandão segurança. O Roger é da casa, né? E o Grêmio precisava alguém da casa. Era fundamental que fosse alguém da casa, né? Já era fundamental o ano passado. Eu tenho absoluta certeza que o Romildo teve 2 oportunidades no ano passado de não cair. A primeira era começar o ano com o Filipão. E a segunda era manter o Filipão quando trouxe o Filipão, que tinha obtido quase 50% de aproveitamento, quando aquele Thiago lá tinha obtido, se eu não me engano, 18%. Né? As escolhas do Romildo, né, são tão boas quanto ele. Né? É isso. Agora, claro que o Roger não foi escolha dele, né? Foi escolha do Denis e do Sérgio Vasquez. Né? E eu espero, rezo, imploro, né, aos céus que o Roger tenha sucesso absoluto, que o Roger se mantenha no Grêmio até o final do ano. E sobre o último jogo, que eu tenho que te dizer é o seguinte, né? Eu gravei um áudio para o Sérgio Vasquez dizendo isso, é outro time. Né? Vê que com uma palestra e um treino, o time está leve, o time jogou, o time sabia como se colocar, né? Tudo aquilo que o Mancini, coitado, não sabe. Né? Então, eu acho, sim, eu tenho muita expectativa em que o Roger consiga arrumar a casa. Eu tenho só uma coisa que é importante dizer. O Grêmio tem uma folha de 8 milhões de reais. 8 milhões. Um mês do Grêmio custa mais do que tudo que o Grêmio recebe esse ano da televisão. Vejam vocês. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte, para ver como a minha indignação tem razão de ser. O Atlético Paranaense, eu já comentei isso contigo, eu acho, Bia. O Atlético Paranaense, dirigido pelo meu querido amigo Mário Petralha, que, aliás, vem como eu lá de trás, né? Mais de 40 anos de futebol, Mário gasta 6 milhões com o futebol. E é o time melhor administrado do Brasil. Vocês contem aí quantos títulos o Atlético Paranaense ganhou nos últimos 5 anos, inclusive de nós, né, Vitor? Inclusive de nós. Né? E qual é a folha do Atlético? Então, se tu fizer uma relação custo-benefício entre o que custa o Atlético e o que o Atlético conseguiu fazer de negócio com o futebol, com os jogadores, vai ver que a relação custo-benefício do Atlético é muito melhor que a do Grêmio. Uma folha de 6 milhões de reais, que é o que o Mário continua pagando esse ano. Continua pagando, vai disputar a Libertadores. Né? E estou torcendo para ele esse ano. Né? Porque merece. Né? Merece. Então, é só uma parte aqui para dizer como a administração do Romildo foi horrorosa do ponto de vista de custo-benefício. Né? Uma barbaridade, uma vergonha. Mas, enfim, voltando ao campo, acho sim que nós vamos ter sucesso. O primeiro jogo foi muito bom. Torço para que nós façamos um Grenal muito bom. Vi o jogo deles ontem contra o São José. Acho que o time deles realmente está muito abaixo ainda do nosso, tá? Do nosso, mesmo a gente tendo vindo de um momento ruim do Mancini, né, para o Roger agora. Mas o que o Roger mostrou no primeiro jogo e o que eu vi ontem deles contra o São José, estamos muitos furos acima. Recado aqui do meu amigo Cecílio Gonçalves Pereira Neto, cara que está sempre presente com a gente nas lives aqui. Boa noite, Billy. Nós precisamos de pessoas honestas no Grêmio. Esse cara poderia ser o presidente. Esse cara tem muito caráter. Aí, doutor Sérgio, uma mensagem positiva do Cecílio Gonçalves. Querido, eu agradeço imensamente a tua confiança nesse que vos fala, né? Mas quero te dizer o seguinte, não serei candidato a presidente. Não serei, eu tenho compromissos familiares,
já havia assumido esses compromissos anteriormente com meus filhos maiores, ainda que a minha filha menor seja uma entusiasta de que eu assuma. A minha mulher me pede para me dedicar um pouco mais à família, eu venho me dedicando muito aos meus negócios nesses últimos 5 anos, numa fase de recuperação, depois que os meus grandes clientes, que eram as empresas de concessão do Brasil e as grandes consultoras, todas tiveram aquela debacle com a Operação Lava Jato, que, aliás, eu reputo um crime contra o país feito pelo juiz aquele, né? Porque ele devia era condenar as pessoas, né? E não destruir as empresas, como é feito no mundo civilizado todo, nos Estados Unidos, na Europa e tal, né? Mas então eu não serei. Eu estou numa missão ainda esse ano de presidir a minha empresa, pretendo até o final do ano também entregar o bastão na empresa, né, para meus parceiros, meus companheiros, meus diretores, e poder dedicar ao conselho, às questões estratégicas, e poder um pouco curtir minha filha mais jovem, que é amazona, enfim, a gente tem outros objetivos de vida, né? A minha mulher gostaria muito de viajar mais comigo e tal, visitar meus amigos pelo mundo afora, né? Então, eu quero dizer a ti, viu, que eu continuarei vinculado ao Grêmio de coração a vida inteira. Não tem como, porque o Grêmio é a nossa família. Como ontem me dizia o querido Dudu, Flávio Marciais de Oliveira, histórico conselheiro que nos ouve, né? Scanozzi, o Grêmio é a nossa vida. Nós não podemos passar por isso. Tu é parte dessa nossa vida. Se não fosse tu aí, quem é que estaria levantando essa bandeira da indignação? Então, Cici, conta comigo. Vou estar sempre junto, né? Vem um administrador que vier, será um administrador nosso. Meu, teu, do Piri e da nossa torcida. Então, estou com você. Mais um recado importante aqui do meu amigo lá de Frederico Westphalen, o Alcione Bueno. Grande Alcione Bueno, botou aqui, ó, o Danley esteve aqui com nós semana passada, né, no jogo contra o União Frederiquense. Ele mesmo nos colocou que precisa de muita mudança no Grêmio. Alcione, lá de Frederico Westphalen. Alcione, o Danley é um querido amigo. O guri que eu gosto muito dele, sempre o apoiei no Grêmio, ele se lembra quando eu fui um dos que o fez subir, foi campeão da Libertadores conosco, né, em 95, o chamei para sentar ao meu lado, ainda com a minha filha Maria Eugênia, pequenininha, no colo dele, e tivemos mais de 1 hora de conversa no avião, voltando, com o Fábio, que sentava ao outro lado do corredor meu. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho o Danley como um grande amigo. Gosto muito do Danley, o apoiei sempre nas atitudes dele, até nos momentos ruins, né? E acho que o Danley é um sujeito histórico, é um ídolo do tricolor. Ele tem toda a razão quando ele diz isso. Eu vi na televisão ele com o Roger no campo e tal. Achei muito digno da parte dele lá, porque foram colegas, né? Ganharam a Libertadores junto conosco, junto com o grande Adilson, nosso capitão América, né? Enfim, então, é o que eu digo, Alcione, muita mudança é necessária, muitos controles terão que ser postos no Grêmio, não poderá mais acontecer essa coisa de um dar ordem para um e só um e um sabem. Eu digo quem são. É o Romildo e o Amodeu, que era o CEO do Grêmio, ou não sei, porque estão aí cheios de notícia, que ele saiu, que roubou, que fez, que não sei o quê. Está rodando aí, né? Eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu sei que é obrigação do Romildo prestar conta. E ele vai prestar contas para nós. Ele vai prestar contas ao Ministério Público. E nós vamos publicar tudo isso, inclusive as contas que a Justiça determinar que nos sejam apresentadas, serão publicadas para vocês, torcida, em todos os canais tricolores, né?
dando início aqui pelo canal do Billy, que está nos apoiando. Então, Alcione, pode ter certeza que a nova administração não será assim. A nova administração será como uma empresa privada. Ela terá auditoria externa, de primeira linha, ela terá compliance e ela terá controles ortodoxos, porque o dinheiro do Grêmio não pode ser empregado da maneira que o Romildo empregou. O dinheiro do Grêmio tem dono, a torcida do Grêmio. O dinheiro do Grêmio não é para ser extraviado, como o Romildo extraviou. Então, nós teremos, sim, Alcione, fortes controles na gestão tricolor. Pode ter certeza disso. A última aqui do Roberto, falando... E o Denis Abraão, tem condições? Pergunta sobre o Denis. O Roberto é o mesmo que eu respondi antes? É o mesmo, ele fez outra pergunta agora. Roberto, olha aqui. O Denis é um bom rapaz. O Denis é um rapaz dedicado ao Grêmio, que, como eu, dedicou grande parte da vida dele a administrações tricolores. Né? Enfim, tem aí um histórico, né, bastante grande de serviço prestado. Eu diria a ti que o Denis é um sujeito que está no lugar certo, né, como vice-presidente. Não sei, talvez o vice pudesse ser o Sérgio Vasquez. Né? Eu acredito mais no Sérgio, né? Quero deixar claro, né? Porque o Sérgio conhece a base, sabe a formação do jogador, tem menos a função política do que o Denis. Mas eu acredito no Denis. E realmente torço pelo Denis. Porque torcendo pelo Denis e pelo Sérgio, eu estou torcendo pelo Grêmio. Eu não estou brigando contra os diretores de futebol do Grêmio. Os diretores de futebol do Grêmio estão lá cumprindo tabela, gente. Eu estou brigando contra o Romildo, contra a administração que gastou 1 bi, contra a administração que deixou o Grêmio na segunda divisão com folha de 8 milhões de reais. É contra esse que eu estou brigando, contra esse incompetente, né? Criminoso contra o Grêmio. Né? Crime como adjetivo geral, né? Nada contra crime na acepção da palavra do Código Penal. Né? Então, eu diria o seguinte, o Denis e o Sérgio estão lá tentando fazer o Grêmio subir. Qual é a função da diretoria? Nenhuma, cumprir tabela. Porque subir com folha de 8 milhões, né? Com os jogadores que nós temos, um bando de jogador que não tem sentido lá dentro. O que significa o Campaz? O que significa o Vila Sante? Nós temos 4 volantes da base, melhor que o Vila Sante. O Campaz, esse aí, é um carregador de bola que anda que nem um tordilho de cabeça abaixo o tempo inteiro. O Romildo contratou no desespero para dar satisfação à torcida, achando que ia ser uma coisa maravilhosa. Né? O que adiantou contratar aquele idiota daquele Douglas Costa, completamente aleijado? Né? Já não jogava no Bayern, não jogava na Juventus. O Romildo foi lá e jogou. Está aqui, ó, publicação da 0 Hora. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Douglas Costa custou, em 5 participações, onde ele fez 3 gols e deu 2 assistências, ele gastou, cada uma custou 4 milhões de reais para o Grêmio. Cada uma custou 4 milhões de reais. Quer dizer, o que o Romildo fez? Jogou o dinheiro do Grêmio fora. Jogou o dinheiro do Grêmio fora, Roberto. É isso. Então, o Denis está lá cumprindo tabela. Né? Cumprindo tabela. Acho que, se subir, pode ser o candidato, não sei. Por ter participado da administração do Romildo Bolzan, dificilmente será o candidato que nós vamos trabalhar. Dificilmente. Dificilmente, porque a administração do Romildo Bolzan continua sendo Romildo Bolzan. E eu sou radicalmente contra, e o meu movimento é para que a gente consiga tirar ele da gestão do clube. É isso. Bom, estamos a quase 1 hora de bate-papo. Eu quero agradecer a tua disponibilidade aqui de estar aqui com a gente no Canal 7 Gremista e te deixar à vontade aí para deixar o teu recado final para a galera aí, para o torcedor gremista. E, enfim. Bom, primeiro, eu é que agradeço
Jamais imaginei que... Enfim, os assuntos no Grêmio não terminam nunca, né? Até porque a gente tem história no Grêmio. Mas eu queria realmente pedir a vocês todos que apoiem o nosso movimento, que chama-se Fora Romildo pelo Bem do Grêmio. Quero pedir a vocês todos que assinem uma petição que está aí na internet, que é exatamente para quantificar o número de apoio pela demissão do Romildo que nós vamos ter. Quero dizer a vocês que nós vamos formalizar esse movimento, né? Agora, dia 14 ou 15, aí em Porto Alegre, quando eu aí estarei, né? E formalizando, nós vamos querer a adesão de todos vocês que estão viralizando nas redes sociais. E eu peço a vocês o seguinte, que quando for solicitado, deem os seus dados para que a gente possa fazer contato, para que a gente possa mostrar o que nós vamos obter, para que a gente possa pedir opiniões de vocês. Né? Porque eu acho que todos vocês, 10 milhões de torcedores tricolores, que tanto quanto eu estão indignados, né? Vocês têm nesse movimento que esse vosso servo aqui, né, criou pela sua indignação, pela minha indignação, né? Vocês têm o canal para se manifestar pela nova gestão do Grêmio, né? E, evidentemente, para que a gente veja pelas costas o Romildo e a sua turma. Muito obrigado a vocês todos. Forte abraço, uma boa noite. Estejam com Deus. Agradecemos você que está com a gente.